Bom dia. Hoje nós temos no nosso lecionário leituras interessantes. Nas leituras tanto do Antigo Testamento quanto na Carta Paulina, nós temos um grande personagem da nossa tradição, Abraão, e no qual nós temos ali a grande promessa de Abraão, a promessa do pai da fé, o pai de muitas nações e de uma numerosa descendência. A gente lembra que a nossa escritura sagrada é baseada no Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, que é as escrituras sagradas do povo judeu, e o Novo Testamento, que é as escrituras sagradas do povo cristão, o chamado povo da Nova Aliança, dentro da nossa concepção cristã. A gente, por sermos ainda espiritualmente também descendentes de Abraão, nós dividimos essa herança comum da tradição mosaica, da tradição dos antigos profetas, dos patriarcas e etc. Hoje nós vivemos um momento histórico, como em vários outros nos últimos 100 anos, que o povo judeu ele está em alta na boca das pessoas. Mas a gente vai entender então que existe muita confusão do que é Israel, do que é Abraão, do que é o Antigo Testamento, do que é o Novo Testamento, principalmente no momento que vivemos, por uma questão também histórica da nossa própria religião. Nós vivemos um momento que chamamos de auge do neopentecostalismo. O que é o neopentecostalismo? É muita coisa. E uma pequena característica desses neopentecostalismos é uma judaização muito forte da fé cristã. Então a gente vai entender o quê? Primeiramente, as escrituras do Antigo Testamento, primeiramente o Pentateuco, que a tradição fala que foi Moisés que escreveu, a gente não tem que entender de forma literal. A literalização ou o fundamentalismo em relação à literalização da Escritura levam para interpretações cada vez mais agressivas. Não tem nada de errado em ser literal, mas qual é a atitude dessa literalização que as pessoas têm? Infelizmente, a literalização leva a uma radicalização na interpretação da Escritura, que, se a gente for ver pelos instrumentos históricos, pela arqueologia, não se fundamentam. Principalmente o período que a gente chama patriarcal, dos grandes pais do povo hebreu, Abraão, Isaac e Jacó. Nisso a gente tem uma coisa chamada mito fundante. O que é o mito fundante? O mito fundante, ele é uma recordação, ele é uma memória, no qual ele carrega histórias simbólicas, que carregam significados para a formação, ou a busca da formação de um povo, uma mentalidade, uma instituição. O mito fundante, ele é aquilo que gera a compreensão de existir para um determinado grupo. Abraão, ele é o grande mito fundante do povo hebreu, do povo judeu e do povo israelense. São coisas diferentes. O povo hebreu é uma quantidade enorme de povos que existiram e ainda existem, de certa forma, naquela parte do Oriente. São descendentes de Abraão. A gente vê na Escritura, Abraão será conhecido como pai de muitas nações, não é pai de uma só. Isso pela lógica do Antigo Testamento. Abraão é o mito fundante dos dois povos que marcam o que a gente chama de povo
hebreu, israelita, o povo do norte, o povo do sul, cada um agregando uma tradição religiosa diferente, eram povos diferentes, mas em Abraão eles se unem. Na figura dos patriarcas, patriarca, cada juiz, historicamente está ligado a um grupo de Israel. Mas em Abraão, todos esses grupos, eles se encontram. Todos somos descendentes do mesmo pai. A criação do que a gente chama de Estado de Israel atualmente, ele foi fundado ou criado em 14 de maio de 1948, por uma atitude da ONU, por políticas que já existiam, chamadas políticas sionistas, e foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, pelas barbaridades que foram cometidas na Europa toda, principalmente na Alemanha. O povo judeu, ele foi se agregando em Israel, hoje como instituição. Só que lá também existia outro povo, descendente dos hebreus antigos, os palestinos, que eram um povo ou província do antigo reino da Turquia, do Império da Turquia, que depois da Segunda Guerra Mundial também, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, foi destruído. Quando a gente pega Abraão como símbolo dessa unidade nacional, e a gente bota ele indiscriminadamente na nossa tradição cristã, e a gente vai judaizando o cristianismo de tal maneira que ele se torna descaracterizado do que ele é. Jesus era judeu, sim, mas Jesus, ele é uma ruptura com o judaísmo. Ele era judeu, ele viveu dentro da mentalidade judaica, dentro da religião judaica, mas ele rompe radicalmente com a lógica judaica. Seus discípulos de primeiro grau eram todos judeus, mas não só judeus. Em Cristo ele vai agregando pessoas que não faziam parte daquela identidade nacional. Para Jesus, todos os filhos de Deus eram bem-vindos no novo reino de Deus. Não um Deus nacional, não um Deus preso dentro das paredes de Jerusalém, ou preso nas paredes do templo de Jerusalém, mas um Deus que formou o céu e a terra, e ele não está preso a uma terra, não está preso a um povo, não está preso a um templo, não está preso a sacrifícios de sangue, nem de questões genealógicas ou questões ritualísticas. Deus, para Jesus, ele é algo que transcende, ele é algo que quebra as barreiras constituídas da religião. Para Paulo, ele é um Deus que não faz distinção entre judeu ou pagão, não faz distinção da terra de ninguém, pois afinal ele é o Senhor de toda a terra. Mas Jesus faz uma pequena distinção, não em relação à descendência dos seus discípulos, mas ele faz uma distinção entre a grande multidão que seguia ele e o pequeno número de discípulos que estava com ele. A grande multidão de Jesus adorava o que Jesus falava, e estava lá em busca de milagre, e estava lá em busca de cura, e estava em busca de libertação. Mas se aparecesse outro também fazendo a mesma coisa, aquela multidão também iria seguir ele. Aquela multidão queria um guru, aquela multidão queria alguém com carisma forte e poderoso, e alguns inclusive tão forte e poderoso que levasse a força bruta, a uma libertação literal do povo. Mas Jesus, ele vai quebrando todos os paradigmas que foram construídos pela mentalidade judaica da época e até atualmente. Ele vai quebrando e vai desconstruindo aquilo que esperavam de um Messias, e vai construindo a identidade de um Messias
que os profetas chamam de um Messias sofredor. Ele vai criando a mentalidade de que ele não é aquele herói da Marvel ou um herói da DC, que aquele povo estava esperando, que voava, que quebrava, que soltava fogo e raio. Ele era um ser humano. Ele era um homem que caminhava no meio da multidão, curava tudo que era doença, expulsava tudo que era demônio, mas era uma pessoa comum, aparentemente comum. Ele faz um desafio aos discípulos, mesmo dando um puxão de orelha em alguns discípulos que esperavam mais, esperavam um libertador, esperavam um rei, alguém mais poderoso que os Césares, alguém mais poderoso que Nero, alguém mais poderoso de qualquer um daquele mundo conhecido. Ele fala: sai fora de mim, Satanás, vai embora. Isso que você espera não sou eu. Aquilo que vocês esperam do Messias não é o que eu venho apresentar para vocês. Eu venho apresentar para vocês uma lei do coração, uma lei da consciência, no qual será regida pela atitude de vocês. Não é por seguir cerimônia ou deixar de seguir, não é por questão de pedigree, de sangue puro ou menos puro, não é por questões ritualísticas de templo, mas é uma questão de autonegação da sua própria identidade como um ser humano potentoso. A gente vive na era onde tem que haver? Tem, mas numa era de uma autoestima deve ser alimentada, uma autoestima que gera um ego exacerbado. Essa autoestima não é para a gente ter baixa estima, mas a questão é até onde essa minha autoestima não cria um Deus dentro de mim, até onde a minha consciência não é a deusa dentro do meu coração, aonde os meus desejos estão acima de qualquer um, acima de tudo e de todos, aonde, mas eu acredito em Deus, eu creio em Deus, eu falo que Ele é Senhor da minha vida, mas Ele tem que fazer tudo conforme a minha vontade, Ele tem que suprir todas as minhas necessidades, Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo. É uma fé de grande multidão. O cristianismo em si, ser uma das maiores religiões do mundo, é sim, na sua prática no mundo, é uma religião de grande multidão, onde as multidões vão de santuário em santuário, igreja em igreja, procurando milagres, procurando isso e aquilo. Deus faz, Deus sempre fez e sempre fará. Mas a questão é, qual é a minha intenção em buscar a Deus? É me tornar um discípulo ou uma parte da multidão? É ser simplesmente povo de Deus por genealogia, porque eu fui batizado na igreja, porque eu fui sempre criado dentro da igreja, então Deus me ama, eu sou escolhido de Deus, ou por fazer a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? É que a gente vive em harmonia entre nós mesmos, dentro de nós mesmos, de comum, aonde nós geremos amor, onde nós geremos justiça no mundo. Essa é a vontade de Deus. Não é que nós colocamos ou impusemos uma religião goela abaixo do outro. Não é que nós impusemos guerras em nome de uma autoridade, em nome de uma superioridade de fé. Até hoje, se você for na Europa, você vai ver o povo cristão falando: nós cometemos aquilo tudo, mas nós levamos a fé cristã, nós levamos a civilização, em nome de Jesus, em nome
de um mundo melhor, nós levamos guerra, massacre, fome, doença, peste, mas por um bom motivo. Qual é o motivo que nós estamos pregando a nossa fé? Quais são os motivos que nós estamos vivenciando a nossa fé? Os discípulos são escolhidos para uma vida restaurada, renovada. E a exigência espiritual que Deus nos dá é muito grande. Não é simplesmente seguir uma religião e sair empurrando ela. Não é colocar a nossa religião na política, não é querer empurrar a nossa religião aonde nós estivermos. Principalmente se ela for de uma forma fundamentalista e agressiva. A nossa fé ela tem que ser vivenciada pela nossa prática de vida, pela nossa autonegação dos desejos, da nossa natureza ruim, da nossa natureza agressiva, animalesca, que deve ser regida pelo Espírito de Deus, que vai nos norteando e vai nos guiando para um caminho de paz, aonde nós entendemos que a cruz não é um poder militar, aonde durante milênios a nossa fé foi entendendo a cruz como símbolo militarizado, um símbolo de autoridade, um símbolo aonde arrastava os mais fracos e demolia o que estivesse pela frente. A gente tem que entender que a cruz não é o símbolo dos vitoriosos, mas a cruz é o símbolo daquele que foi morto e crucificado pelo seu próprio povo, foi humilhado pelo poder militarizado. A cruz é o símbolo de uma vitória que está além da realização deste mundo. A cruz é o símbolo da vitória de Deus sobre as forças do mal que regem este mundo. Na cruz foi derramado o sangue, no qual realiza o perfeito sacrifício em nós. Na cruz foi oferecido o Cordeiro da nova e eterna aliança, que não precisa ser repetido, não precisa ser oferecido constantemente. Coitado de Jesus, se tivesse que vir aqui cada geração ter que morrer de novo, como um cordeiro no templo de Jerusalém. Não, ali foi mostrado, o homem perfeito foi oferecido pelos homens imperfeitos, para que eles tenham a consciência da perfeição de Deus em nós. Deus já se faz perfeito em nós. Deus já quer que nós compartilhemos da glória da luz dele. Mas o ser humano, em sua rebeldia, ele não aceita a luz. Ao contrário, ele tem batalhado contra a luz em comportamentos de violência, em comportamentos de opressão, em comportamentos de ignorância, aonde o ser humano mata o ser humano, em nome do poder deste mundo. Homem subjuga a mulher, em nome do poder deste mundo. Nação subjuga a nação, em nome do poder deste mundo. O capital subjuga a natureza, tudo em nome do ego e do poder inflamado do próprio ser humano, no qual nós podemos dar muitos nomes, mas a Bíblia dá o nome de pecado. Cristo na cruz rompe o poder do pecado e nos direciona para uma nova vida. Que nessa quaresma a gente tenha consciência de: Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, perdoa esse pecado meu. Me transforma da antiga natureza para uma nova natureza, uma natureza onde o poder da cruz se faça realizado, e eu não seja parte da multidão, ou a multidão étnica, ou a multidão religiosa, mas eu faça parte do pequeno grupo de discípulos no qual Jesus exige que trabalhemos e vivemos o seu evangelho de amor. Que Deus nos abençoe. Amém.